Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, começando mais uma semana na graça de Deus, agradecendo a Ele por isso, com os nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje vai ser diferente um pouco porque eu estou sem o livro dos Espíritos. Eu vou ler um trechinho do livro do irmão José, do Vigiai e Orai. Então hoje nossos grãozinhos são o Evangelho mais uma leitura do Vigiai e Orai do irmão José. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Estas máximas encontram sobretudo sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável seguramente de não os praticar. Mas além do Evangelho que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância, não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por estas e outras palavras, se fosseis cegos não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos Espíritos se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito boa leitura, né? Muito boa leitura, puxando a nossa orelha. Nós que nos julgamos espíritas verdadeiros, né? Espiritualistas, no meu caso umbandista, nós recebemos a luz que nós precisamos a cada dia, a cada leitura que a gente faz, a cada palestra que a gente ouve, né? A cada comunicação que os Espíritos nos permitem, e a gente é o primeiro a ouvir, E o que a leitura diz para a gente
que essa leitura às vezes é para a gente mesmo e não para os outros. Porque o nosso pensamento, quando a gente recebe uma mensagem, uma leitura, é dirigir isso para alguém. A gente já vai levando para uma pessoa e esquece que essa mensagem pode ser nossa, pode ser para nós, para o nosso próprio adiantamento. Então, a gente vai ser muito cobrado porque a gente tem a luz à nossa disposição. Todos os ensinamentos vêm para a gente em primeiro lugar. E a gente, às vezes, faz de surdo, faz de cego, né? E joga isso para outra pessoa. A gente vê a trave que está no olho, o argueiro que está no olho do próximo e não vê a trave que está no nosso. Então é para a gente mesmo. E nós vamos ser cobrados intensamente por aquilo que a gente aprende, pelo aquilo que a gente sabe e não pratica. Então está aí o puxão de orelha para a gente. Estamos aprendendo, estamos tendo a oportunidade a cada dia de novos conhecimentos e a gente está deixando passar às vezes. Então vamos pegar cada leitura que a gente fizer, essa própria leitura de hoje, vamos pegar essas leituras e trazer para a nossa vida, para o nosso eu, para o nosso interior e ver o que é que pode servir para a gente naquela leitura, ver o que a gente pode estar deixando de fazer para o outro, né? Pensando somente na gente, analisando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Vamos lá, está em tempo ainda, né? Da gente poder mudar o nosso destino, mudar o nosso hoje e fazer um amanhã melhor. A leitura do livro de Irmão José, Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, né? Vida simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Pois é, está aqui um tapa na cara da gente também, né? A maioria vive em função do ter e não do ser. Nós estamos muito ligados ainda à matéria, aos bens materiais, né? A nossa ganância por aquilo que a gente ainda não tem e a gente quer ter, esquecendo de agradecer pelo que nós temos e viver bem com o que nós temos. Nós temos o que é necessário. Deus dá para a gente o que é necessário para passar essa vida aqui. Nós aqui, com a nossa ganância, nossa vaidade, nossa cupidez, queremos avançar um pouquinho mais e pensar, querer mais coisas para nós. Nós queremos coisas supérfluas às vezes para a gente. O supérfluo pode vir sim, se for útil para nós. Deus permite que ele chegue a nós, né? Se for útil. Se não for, não chega. E a gente tem que entender isso, se resignar com o que temos. Vamos nos resignar com o que nós temos. Nós temos que viver em função do ser. Ser melhor, ser um cristão verdadeiro, ser um ser humano digno, né? Nós temos que ser assim, ser humildes, ser amorosos, ser caridosos e não ter fortuna, ter bens. Se isso for permitido, fizer parte do nosso adiantamento, Deus vai permitir. Então já não é mais supérfluo, já será o necessário para o nosso adiantamento, não é? Então vamos lá, vamos procurar ser mais do que ter, tá bom? Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e trabalho para a gente poder continuar tendo e agradecendo ao Pai. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.